Olá, graça e paz. Hoje é o nosso 7º dia desse propósito de jejum de 21 dias. Então, podemos dizer que nós estamos fechando o primeiro ciclo. Cada ciclo, cada grupo representa um tempo, decretos que são liberados, coisas que são liberadas e na realidade, 3 ciclos, 3 vezes quando que acontece algo ou quando que é dito algo, então isso se torna um decreto. E Deus, Ele está nos levando a esta conquista. Então o primeiro ciclo já aconteceu, temos mais 2 pela frente e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz assim: noutra ocasião, falando a respeito de Jesus, que Jesus estava falando a respeito do sábado também, então aí Marcos vai escrever: noutra ocasião ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, em algumas versões diz mão ressequida. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Indignado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Vemos aqui Jesus, ele ensinando na sinagoga, ele vai pregando na sinagoga, era um dia de sábado, e estavam procurando motivo para acusar Jesus, porque ele estava violando o sábado, e Jesus já tinha falado que ele era o Senhor. E só para a gente ter uma ideia, que o sábado, o Shabá, é descanso. Então, existe um princípio espiritual aí. E esse princípio é o princípio do contentamento. É estar contente com o que tem, o que já conquistou, ou aquilo que alcançou. Porque quando Deus estabelece isso, diz que em 6 dias Ele criou todas as coisas, e no 7º Ele descansou. Isso está falando aqui da obra de Deus, do contentamento dele, porque viu Deus tudo que tinha feito e viu que era bom. Então, diz que ele descansou das suas obras. E depois nós vemos que Jesus falando assim: olha, o Pai trabalha até agora e eu também. Então, se ele descansou no 7º dia, como que Jesus está falando que ele trabalha até agora? Então está falando dessa questão, desse princípio de estar contente. O apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, seja na angústia, seja nos momentos alegres, seja na fartura, seja na necessidade, eu louvo ao Senhor. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então esse é o princípio do sábado, que é o contentamento. E as pessoas estavam ali querendo acusar Jesus, porque Jesus não podia curar do sábado, e a religiosidade faz muito disso, persegue, acha que as pessoas não podem ser curadas, então sempre coloca empecilhos, que as pessoas não podem ser abençoadas, e coloca peso sobre as pessoas, e as pessoas não conseguem viver, as pessoas não conseguem muitas vezes até se divertir, não se permite se divertirem, não se permitem viverem, porque estão debaixo de uma religiosidade. Mas Jesus está falando: olha, o que nós precisamos entender, esse princípio é do contentamento, estar contente e lançar fora a religião, porque a religiosidade traz essa dureza de coração. Mas voltando aqui para aquilo que nós queremos falar hoje a respeito dessa liberação que Deus tem para nós,
aquele homem, ele tinha a mão ressequida, ele tinha a mão atrofiada. E o atrofiamento, né, a atrofia é uma insuficiência que ela começa a se externar, começa a se exteriorizar com os desgastes ou a diminuição do tamanho da célula, do tecido, do órgão, da estrutura do corpo. Então começa a definhar, começa a ter uma decadência. E também o dicionário vai trazer um paralelo a isso, um sinônimo a isso, que é falta de ação ou falta de energia. Quando que a pessoa ela está assim sem forças, ela está sem energia, ela não consegue fazer nada, essa pessoa está definhando. Então, isso quer dizer também a questão da atrofia, o ressequido. Em outras versões vai falar sobre isso, quer dizer sobre desprovido de umidade, que não tem umidade, algo que é mirrado, algo que não cresce e pelo contrário só vai diminuindo. Então, também isso se manifesta com uma lesão nos nervos, geralmente nos nervos periféricos, chamado assim, né, que aí provoca a perda de movimentação e a capacidade de se mover, né, do músculo ou até do sistema muscular. Então fica atrofiado. E essa era a condição daquele homem. Aquele homem, ele tinha esta atrofia. Ele tinha esse ressecamento nas mãos. Ele tinha algo na vida dele que o deixava paralisado, e a mão, ela representa a capacidade de realização. E aquele homem, ele representa aqueles que têm a capacidade de não consegue se realizar, perdeu a capacidade de realizar, atrofia, está atrofiado, está mirrado, já não tem mais poder de ação, estamos sem força, sem energia. E Jesus, ele chama aquele homem e falando assim: vem para o meio. Vem para o meio. Aquele ir ali para o meio, imagina aquela pessoa com aquela deficiência que estava atrofiando, e imagina os traumas que ele tinha, imagina talvez que ele foi motivo de bullying, né, de gozação das outras pessoas, talvez ele cheio de complexos também por causa daquelas brincadeiras, não aguentava mais aquelas brincadeiras, e de repente parece que Jesus vai expô-lo, fala assim: vem para o meio, vem para o lugar onde todos possam te ver. E aquele homem, ele vai, apesar de tantas coisas que ele passou, mas ele vai para o meio ali, porque quem estava falando era Jesus. E muitas vezes nós achamos que Jesus, ele quer nos expor, quer nos colocar numa situação de ridículo, mas não, ele está tratando a nossa vida, e ele nos leva aquilo que parecia que as pessoas, que aquele homem seria o centro das atenções por causa da enfermidade dele, ia se transformar em algo maravilhoso, porque ele se tornaria o centro das atenções, porque Jesus curou a vida dele, o Senhor curou aquela mão dele e se transformou em um milagre. E Jesus fala para ele: estende a sua mão. Ele estendeu a mão. Esse ato de estender a mão representa apresentar a Deus as nossas dificuldades. Todos já sabem, já estão acostumados com a sua deficiência, mas o Senhor, ele quer transformar a tua vida. Ele quer que você estenda, mostre para ele, e quando que você mostra para ele, ele transforma, ele cura. Aquele homem, quando que estendeu a mão, o Senhor vai e quando que ele estendeu a mão, foi restaurada. Ele tinha dificuldade porque havia uma atrofia, e ele estende as mãos assim para Jesus, estende aquele braço, aquela mão para Jesus, e de repente aquele braço, aquela mão já começa a funcionar novamente. Aquela atrofia já não tem mais, os músculos receberam força, receberam agora, os nervos receberam a força, o poder de Deus agindo na vida daquele homem, naquele corpo. E ele começou agora, tendo a sua capacidade de realização restaurada, ele começou agora a ser um instrumento para a glória de Deus. Assim também o Senhor, ele quer tirar
toda a paralisia, Ele quer tirar agora toda a atrofia, essa capacidade de realização que está atrofiada. O Senhor hoje, Ele está te chamando, está falando assim, olha, pode estender, pode falar, pode mostrar a área da tua vida que não está se realizando, que as coisas não estão acontecendo, que você já perdeu a força, você está vendo que está atrofiando e que já não tem mais movimentação. O Senhor está falando, estende a tua mão, porque hoje Ele vai trazer a liberação, e nunca mais você vai viver debaixo desta situação de atrofiamento, porque o poder de Deus marca a tua vida, marca as nossas vidas, e há liberação, e em nome de Jesus nós vamos ter a capacidade de realizar, capacidade de realização restaurada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda atrofia, toda essa insuficiência, esse ressecamento dos músculos, ressecamento dos nervos, dos tendões, eles vão ser tirados em nome de Jesus, e em nome do Senhor Jesus Cristo começa a vir a água celestial, começa a vir a água do Espírito, e começa a passar e trazer agora começa a trazer nesse organismo, começa a trazer nessa área, começa a umidificar, começa agora a hidratar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e as coisas vão começar a andar, vão começar a acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de você viver o milagre de Deus e a liberação da sua capacidade de realizar, e não vai ficar nenhuma área atrofiada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, que a tua palavra, Senhor, é verdade, e a tua vontade é de trazer para nós, Senhor, uma restauração completa. E nós estamos aqui, Senhor, vivendo esse período a qual o Senhor tem nos chamado, e esse período também de descanso. Nós estamos aprendendo a descansar em Ti, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Nós estamos aprendendo isso e declaramos, Senhor, que Tu és a nossa suficiência. A Tua palavra nos diz que Cristo é o cabeça da igreja, aquele que é a plenitude do corpo, aquele que enche tudo em todos, aquele que é a plena suficiência para o corpo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós não teremos falta de nada. É a Tua palavra que nos diz, e nós fazemos uso da Tua palavra e aquilo que é a Tua vontade, para que nós, Senhor, sejamos restaurados. Nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas deficiências, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa dificuldade, aquilo que nós não conseguimos fazer, que estamos atrofiados. Senhor, vem, transforma, Senhor, transforma, em nome de Jesus, e realiza algo maravilhoso, realiza algo, Senhor, que venha a água do Espírito, trazendo hidratação para os nervos, os músculos espirituais, para que haja agora capacidade de realização, que essas mãos agora sejam desatadas e comecem a realizar, comecem a conquistar, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que haja liberação do poder de Deus, que haja liberação do poder de Deus agora, liberação do poder de Deus, e amém, todo cativeiro, toda atrofia seja agora colocada por terra, o cativeiro seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, e haja liberação da capacidade de realização na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.